podendo ser realmente ajuda, mão estendida. E aí, quero pedir que vocês tenham essa consciência de fazer essa contribuição, do valor que você puder, do valor que você sentir no coração. E é isso. Deus não vai te abençoar, não, você não vai ganhar 10 vezes mais, mas você vai abençoar alguém. Então, a gente gostaria de deixar esse pedido aqui registrado. Beleza? Dito isso, vou seguir para o louvor. Ela caiu? Acho que sim. Acho que caiu. Ela caiu sim. Voltou! Tadinha. Essa tua internet hoje, ela é fascista, ela tá bem Zambelli, hein? Dito isso, eu fui lá e fechei a aba errada, e aí, ok. É uma piada, viu? Muito bom, muito bom. Oh, Jesus. Agora vamos lá, para colocar a música do Rafa. Rafa, maravilhoso. E eu vou continuar orando pela internet, para ver se ela consegue entregar aí essa canção para vocês. Perfeito e mais fiel. Mesmo sozinho sei que estás perto de mim. Quando triste olho pro céu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando mas você partiu sem mim. E sei que estás em algum jardim entre as flores. Anjo, meu tão amado anjo, bem sei que estás. E eu dobrando o sono hei de acordar para os teus olhos ver uma vez mais um verdadeiro amor esperar uma vez mais. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Quando eu te vi, o sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim. E sei que estás em algum jardim entre as flores.
Valeu, garagem. Beijo. Muito cuidado agora para não fechar a guia errada, né? Quase que eu fecho de novo. Ai, gente, o Rafael, eu sempre choro, eu sempre fico emocionada, porque é uma potência, né? Um sentimento, é uma entrega, e ele, enfim. Quem conhece ele. Ah, ele aí, filho da égua. Ô, Rafael, Eu? nós estamos aqui chorando com a sua música, acabou de acabar. Ah, que pena, eu só pude entrar agora. Mas então, não vou nem repetir, mas no final eu repito de novo. Então, Ainda bem que tá gravado, depois eu vejo você chorando. isso, todo mundo chorando. Mas eu estava dizendo aqui que é sempre essa potência, essa entrega, e que bom, que bom. Que bom estar aqui com vocês agora. Obrigada. Viu? Um beijo pra vocês, amo vocês do fundo do coração. Você é muito querido e amado. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Adele, teu microfone tá desligado. Ah, que horror. Então, pessoal, depois de tudo isso, né, todas essas emoções que nós vivemos, eu vou passar a palavra para o pastor Marcos e vou parar de passar vergonha hoje, porque eu tô demais. Ah, vergonha nenhuma, vergonha nenhuma. A gente é assim, a gente é real. Real thing. Fica assim, não. Até explicar para o pessoal, né? Hoje a nossa irmã Ana Paula ia ser MC na noite, não é isso, Adele? Mas ela teve um problema com o filho e tal, e um problema de saúde, então a pastora Adele fez esse brilhante, sim, trabalho aqui, levando a noite. Muito obrigado. Então, pessoal, boa noite, igreja querida. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. Fico muito feliz pela oportunidade e, e sempre agradecido a Deus por ter colocado vocês na minha vida e a vocês pela oportunidade que me dão de me ouvir e de trocar comigo aquilo que é a mensagem que a palavra coloca no meu coração toda vez que eu busco, né? Que eu converso com Jesus por aqui. E hoje eu tinha, como sempre, né? Eu sempre gosto de vir pro culto com opções para Deus. Deixa o Espírito falar e deixa Deus levar a coisa. E hoje não foi diferente. Eu vim com duas ideias na mente. Eu só estava esperando aqui uma confirmação e a música que a nossa dupla querida, amada demais, a Cassi e a Thaís, trouxeram, falou diretamente. Foi a palavra que eu precisava. Foi uma pedrada. Essa pedrada me coloca aqui no texto que eu gostaria de ler com vocês hoje. A última vez que eu trouxe a mensagem, eu queria ter falado. Aliás, eu digo de certa forma, eu falei, né, sobre liberdade. E hoje, aliás, nesses últimos dias, essa palavra ela tem pipocado aqui e ali no meu feed, nas notícias, nas minhas conversas. E hoje pela manhã, a primeira notícia que eu via era justamente ontem na hora de dormir, eu ouvi uma notícia sobre um caso que está sendo muito falado aqui no país, e hoje um outro caso que também está sendo muito falado, e os dois traziam essa expressão, a liberdade, né? Cada uma de uma forma distinta. Então eu falei,
Acho que eu vou voltar nesse tema. Acho que eu vou novamente caminhar por aí, falar com os meus irmãos e irmãs a respeito dessa tal liberdade. E o texto que eu trago essa noite para falar sobre ela, é um texto curioso, assim, porque ele não é um texto que a gente. Como é que eu vou colocar isso? Quando eu era lá da Assembleia, a gente ouvia muito, muito, muito esse texto. Esse era um daqueles textos que eu ouvia muito. Quando a gente começou essa caminhada na Igreja Progressista, esse passou a ser um daqueles textos menos lidos, assim, não tão lidos. E, por exemplo, uma das coisas que mais chama atenção nele passou a ser, que eu ouvi várias e várias e várias e várias vezes aqui na garagem, por exemplo, é que esse é um texto que ele não fazia parte do original, que ele foi encaixado no livro. E por isso ali tem uma conjectura de se ele é verdadeiro, se ele não é verdadeiro, enfim. Eu estou falando aqui de João 8, uma história muito, muito conhecida por todos nós, com certeza. Mas eu acho que uma das razões da gente ter desapegado um pouco de João 8 é porque acabaram pegando, como fizeram com várias e várias coisas da nossa fé, pegaram, cooptaram, sequestraram e, pior de tudo, transformaram em slogan, né? Transformaram em slogan para campanha política. O que eu acho terrível. Triste, triste demais. Só que eu tenho essa coisa em mim de... eu gosto de pensar como se fosse uma missão. De pegar de volta para nós o que é nosso. De não deixar na mão deles o que não pertence a eles, o que eles deturpam, o que eles, enfim, transformam em máquina de destruição e de morte. Eu acho que a gente tem que ir nesse ponto, nesse lugar, ir lá e trazer de volta. Música, a cultura da nossa fé, da nossa religião e, obviamente, o texto. Dito isso, eu leio com vocês um pequeno versículo desse texto de João 8, que é um versículo aqui, aliás, 2, que vocês conhecem muito bem, e peço para que, se você não leu, leia João 8, que é um texto muito interessante. E se você já leu, releia, porque é muito bom, é muito bom. E diz assim, em João 8, versículos... Vamos ler 3, vai, 31 a 33. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Tenho certeza absoluta que muitos de nós aqui, a maioria de nós, se não todos nós aqui, ouviu essa frase sendo dita e repetida por um certo cidadão, um certo senhor que não entendia, não entende, não sabe o que isso significa e usou isso de maneira tão maligna. E conhecerão a verdade os libertará. Bom, para quem não conhece esse texto, né? Ou para quem conhece, só lembrando, a gente está falando aqui de uma cena
uma cena que, para mim, como advogado, é muito significativa, porque é quase que um episódio de série de tribunal. A gente está falando aqui de um julgamento. Na verdade, a gente está falando de 3 julgamentos. 3. 2 julgamentos são mais fáceis de se perceber. E tem um terceiro julgamento que passa mais à margem, assim, que a gente não enxerga com muita facilidade, mas é fundamental entender. É essencial. E eu vou deixar para falar sobre esse terceiro julgamento no final. Eu peço para que não me deixe esquecer. Eu vou falar sobre esse terceiro julgamento mais para frente. Por enquanto, para a gente falar da cena, a gente vai focar nos 2 julgamentos que são mais claros aqui, mais óbvios. A gente está falando do julgamento de uma mulher acusada de adultério. A gente está falando de uma situação em que um grupo de religiosos, extremistas, canalhas, estão chegando onde Jesus está ensinando, e eles vêm trazendo essa mulher, e junto com eles trazem, metaforicamente falando, embaixo do braço ali, a legitimidade, o livro de regras, a lei. E eles olham para aquela situação como uma oportunidade de derrubar 2 coelhos com uma cajadada só. Eles têm aquela mulher acusada e eles têm aquele cara, aquele tal de Jesus que tá todo mundo falando por aí. E que a gente precisa pegar ele numa esquina, a gente precisa colocar ele numa situação, numa armadilha, em que a gente possa mostrar que ele não é o Messias. A gente tem que derrubar esse espírito messiânico que está todo mundo aí de zum, zum, zum. Isso precisa acabar. E é aqui que a gente vai derrubar ele, porque ele não tem como fugir. É sinuca de bico, né? Como se fala. E eles levam essa mulher para Jesus e eles chegam nesse tribunal estabelecido como os acusadores, com essa ré, e jogam no colo de Jesus a figura do juiz. Você vai ser o julgador, você vai ser o juiz. E aí, professor, faz o quê? Moisés diz que a gente pode meter pedra nela. O que tu acha? E Jesus, ao invés de assumir esse papel do juiz, ele se afasta dele, ele nega esse lugar. Ele não vai ser o juiz. E ele se coloca ali naquele momento como um defensor. E ele diz, bom, beleza, Moisés está falando, faz o seguinte, quem não tiver pecado entre vocês, pode começar. Começa aí, vai, joga pedra, cara. E a gente sabe como é a história, como a história segue. As pedras vão sendo largadas no chão e um a um aqueles homens vão dando linha. No fim, Jesus vira para a mulher e diz, cadê os seus acusadores? Não estão mais aqui. Pô, nem eu te acuso. Vai em paz. Não peca mais, vai em paz. E termina esse primeiro julgamento. Daí Jesus volta a fazer o que ele estava fazendo, ensinando, para quem ainda estava ali, para os judeus ali presentes. E ele diz, eu sou a luz, eu não sou das trevas, eu sou vida, eu não sou morte. E nisso, os fariseus que ainda ali permaneceram vão se aproximando de Jesus e vão trazendo questionamentos e vão estabelecendo naquele lugar
um novo julgamento com o segundo julgado. E esse segundo é o próprio Jesus. Eles começam a argumentar com Jesus. Ai, minha mão. Segurar o celular, dói a mão. Eles começam a argumentar com Jesus, eles começam a questionar essa sua legalidade, sua legitimidade para falar as coisas que ele diz, testificando sobre ele mesmo. E Jesus diz: meu irmão, eu não tô sozinho no que eu estou falando. Quem está comigo, quem está legitimando o que eu estou dizendo, é quem me mandou aqui, quem está comigo o tempo inteiro. Quem está comigo é o meu Pai. Pô, não tem culpa que vocês não conseguem entender, perceber, ouvir, discernir, saber quem eu sou e quem é meu Pai. Vocês não conseguem, eu sinto muito. Mas quem me dá essa autoridade, quem me dá essa legitimidade é Ele. E nessa hora, para mim, lendo, é muito óbvio que Jesus percebe o que está acontecendo, percebe que aqueles fariseus estão empurrando ele para essa cadeira que ficou vazia do réu, né? Porque a ré já se levantou e foi embora, estão empurrando ele para esse lugar. E ele quer saber. Eu vou falar para vocês umas verdades aqui. E ele larga o verbo e ele fala. Ele fala, por exemplo, olha só, vocês não entendem que eu não sigo a maneira de vocês pensar. Vocês não me entendem porque vocês não sacaram ainda que eu não vim aqui para julgar ninguém. Se eu julgasse alguém, eu não ia estar julgando sozinho. Porque eu venho aqui com ele. O que vocês não entenderam até agora é que o meu padrão de justiça é outro. Vocês julgam num padrão humano. Eu estou em outra parada. E vocês não conseguem chegar nesse outro lugar. Porque vocês e eu somos completamente diferentes. Vocês são de outra coisa. Vocês são parte de um sistema. Como eu disse, vocês são... Eu não sou trevas, eu sou luz. E vocês são trevas. Existe um sistema que dá a vocês toda essa legalidade, essa legitimidade, esse poder que vocês tanto amam. E ali Jesus, no banco de réu que tentaram empurrar ele começa a expor, a denunciar esse sistema. Um sistema opressor que se baseia no medo, na culpa, no julgamento e na punição. É um pecado e castigo. E no meio, uma lei que daria a alguém a absurda sensação, percepção de que ela é capaz de julgar outra ao ponto dessa achar que, ok, eu posso pegar uma pedra e tacar numa mulher até ela morrer. Vocês fazem parte desse sistema maluco, corrupto, maldito, maligno, malvado, de morte, de trevas. Eu não funciono com isso. Não é o meu jeito de olhar para as pessoas. Não é o meu jeito de julgar ninguém. Vocês olham para algo que está escrito, estabelecido, e acham que isso é o suficiente para que qualquer tipo de barbaridade seja feita. Eu não olho para isso, eu olho para a verdade. Eu olho para a verdade. E aí,
a gente chega nessa frase que nós lemos, nesse versículo, em que Jesus ele coloca, então, essa, essa, essa regra, não é a palavra que eu quero dizer, mas é, é o norte, assim, a bússola para tudo aquilo que dá sentido. Eu não sei se a gente tem aqui, acredito que sim, algumas pessoas que não sejam cristãs. Então, assim, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer um pouco do que é isso para nós, que é viver com Cristo, tentar ser como Cristo, imitar minimamente Cristo no que for possível. É o sentido, sabe? E essa frase, ela concentra isso. Porque quando ele diz, e conhecerão a verdade os libertará, nossa, tão distante daquilo que a gente ouviu de 2018 para cá, tão distante. A gente precisa entender o que ele está tentando dizer. A primeira coisa para entender é entender o que é que nos liberta, né? Ele está dizendo aqui que a gente vai alcançar liberdade. E o que é que nos liberta? O que nos liberta é a verdade. A verdade. E o que é a verdade? A verdade, meu irmão, minha irmã, de novo eu digo, eu não sei se todos aqui são cristãos, mas assim, eu, na minha fé, eu digo, a verdade, ela não é Jair Messias Bolsonaro, a verdade não é aquilo que Silas Malafaia ou outros pregam no seu púlpito. A verdade atende pelo nome de Jesus de Nazaré, o Messias, o Cristo. Ele reúne a verdade em si, porque a verdade que se manifesta nele é misericórdia, é amor, é justiça, é solidariedade, é compaixão. Entender a verdade é entender que todo esse sistema cruel, maligno, de morte, de trevas, que imperava aqui, não servia. Não servia, e mais à frente no texto, se vocês vão ler, vocês vão ver, nem sequer servia a Deus. Esse sistema servia à ganância, esse sistema servia à fome, ao desejo de poder, esse sistema servia a uma maldade. E essa é a verdade denunciada por Jesus naquele banco dos réus em que ele foi colocado nessa cena. Jesus ele está denunciando ali a verdade. Vocês, se atentarem à minha palavra, vocês vão conhecer a verdade, vocês vão perceber essa verdade. Essa verdade que eu trago, essa verdade que eu sou. Eu não sou esse sistema, eu não sou esse sistema acusatório de dor e de castigo. Eu sou o sistema de perdão, eu sou o sistema de misericórdia, eu sou um sistema de amor. Se vocês andarem nisso, se vocês perceberem isso, vocês vão entender e vocês vão ser livres. Livres de quê? Livres de quê? É importante seguir esse fio. Quem liberta? Quem liberta é a verdade. Liberta de quê? Liberta desse sistema cruel, maligno, que a gente está falando aqui, que está sendo denunciado. Então é isso que estava sendo dito lá, para aquelas pessoas reunidas ali ouvindo Jesus, para aquela mulher que, graças a Deus, saiu sem tomar uma pedrada. O que estava sendo dito ali era:
esse sistema cruel, esse sistema aqui que oprime cada um de nós, cada um de vocês aqui, esse sistema acaba em mim, esse sistema não vai funcionar mais em mim. Vocês estão livres disso. Em mim, vocês estão livres disso. E o que é maravilhoso em Jesus é que Jesus ele atravessa os séculos, dos séculos, dos séculos, e ele chega aqui essa noite, ele chega para cada um de nós e ele diz a mesmíssima coisa, que eu e você somos livres nele dessa opressão. A verdade que a gente entende em Jesus nos liberta dessa opressão. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso, irmão, irmã, é que eu não sei se você sentiu na sua pele, na sua alma, no seu coração, o peso, a maldade desse sistema que oprime, desse sistema que castiga, desse sistema que enche a gente de pedra, que apedreja. Eu acredito que muitos aqui sim. Aliás, eu tenho certeza que muitos aqui sim. E o que Jesus diz para mim e para você, irmão, para você, irmã, que sentiu e que sente a dor dessa pedrada, ainda hoje, mesmo você que já está nessa caminhada progressista há um tempo, pode estar aqui agora e vivendo seu drama na sua vida pessoal, de repente com a sua família, na religiosidade dela, não sei. Mas mesmo você que sente essa pedrada no coração, Jesus ele se manifesta aqui essa noite hoje, ele fala com você. Ele diz a verdade que eu denuncio do banco dos réus a respeito dessa maldade, dessa opressão, desse sistema absurdo, esse sistema de poder, esse sistema baseado numa religiosidade torta. Esse sistema não pode mais ter essa influência, esse poder sobre você. Você é livre disso. Você é livre. Em mim, tudo isso há de cair por terra e você, seu coração, sua alma estão livres. Se alguém olhar para você e se alguém disser, ousar dizer para você que você, por ser diferente, é abominável, meu irmão, minha irmã, em Jesus, você pode dizer com toda a tranquilidade do seu coração, eu sou filho amado de Deus. Eu sou livre disso. Se alguém disser que você merece pedrada, e eu, lógico, né? Porque não podemos atualizar a Bíblia, mas a Bíblia, ela é atualizada, né? O tempo inteiro por eles. Porque ninguém sai por aí dando pedrada fisicamente nos outros, não é verdade? Mas no coração e na alma eles ainda dão. E se alguém olha para você e sabe, te julga e fala, poxa, olha só, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia fazer aquilo outro, e toma ali de pedrada social em você, pedrada emocional, pedrada na tua mente, você pode, em nome de Jesus, estender sua mão bem assim, sim, e falar, porque você é de um outro lugar. Nas palavras de Jesus ele fala isso, por favor leiam, ele diz assim, vocês são de baixo, eu sou do alto, o meu padrão é outro, vocês dizem que são filhos de Abraão, que são filhos de Deus, mas olha, o pai de vocês é outro. O pai de vocês é aquele que se comunica da maneira que vocês sabem, através da violência, através da morte, através do castigo. O pai de vocês é outro. E o meu pai que me ama, meu pai amado e querido, ele me recebe.
Ele me abraça, ele me guarda, ele me protege. E nele eu sou livre. Em nome de Jesus, eu sou livre. Nós todos aqui o somos livres. 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 E aí, para acabar, tem o terceiro julgamento, né? Que eu falei para não me deixar esquecer, que passa às vezes batido. É muito importante. Por que ele é muito importante? Porque não basta, cara, a gente entender quem nos liberta, o que nos liberta. Não basta a gente entender o de que nós somos livres. A gente precisa entender o para que nós somos livres. Para que nos liberta? Qual a finalidade dessa libertação? E porque, pensa, Marcos, você está dizendo então que virou zona, podemos tudo, tá tudo liberado, vamos, o que bater na telha a gente faz e tá tudo ok. Muita calma nessa hora, como dizia o meu pai, meu jovem gafanhoto, não é por aí, cara. As coisas não são bem assim. E para entender isso, a gente precisa olhar para esse terceiro julgamento. Veja, voltando aqui na história, a gente tem o julgamento daquela mulher. Aqueles canalhas vêm trazendo aquela mulher com um desejo no coração de encher ela de pedra. Mas tem um outro desejo no coração que é de derrubar Jesus na curva. Ok. Eles chegam até Jesus e tentam empurrar para Jesus o papel de juiz. E Jesus nega, eu não sou juiz aqui. E ele se coloca num lugar diferente. Mas tem um ponto aqui. Jesus, ele não apenas nega esse lugar de juiz, mas ele devolve àqueles homens o papel que eles estavam tentando empurrar para ele. E naquele momento, Jesus diz, os juízes aqui vão ser vocês. Eita! Eles são juízes, Marcos? Sim, cara, eles são juízes. Mas juízes de quem? Aquele entre vocês que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Juízes de quem? Juízes deles mesmos. A verdade nos liberta. Para o quê? Ela nos liberta de um sistema cruel, opressor, um sistema para alimentar um poder, um sistema que se alimenta de medo, de culpa, de ódio, para nos levar a um outro lugar, a um outro sistema, o da consciência, o da emancipação e da responsabilidade. Ele nos leva a esse lugar do espelho em que você olha para você antes de olhar para o outro. Onde as suas ações, os seus erros precisam ser sopesados, precisam ser considerados antes de você sequer abrir a boca. Porque se você fizer isso,
pegar numa pedra para julgar alguém é algo que vai perder completamente o sentido e você precisará largar ela no chão. Jesus nos liberta desse regime de opressão para nos levar à liberdade da consciência. E nesse lugar de consciência, meus amados, amadas, eu digo a vocês, às vezes é mais difícil. Porque nesse lugar de consciência, o pecado, ele consegue até ser maior conceitualmente. Ai, caraca, como assim? Eu vou explicar. Porque a gente já não está mais falando de um pecado escrito num papel, resumido no manual de instruções do que você pode e o que você não pode fazer. O pecado, ele se torna plástico, porque não é a ação, mas é o coração. Eita! É o coração, é a intenção, é a alma, é aqui dentro. É nesse lugar que a gente consegue dizer, de uma forma mais abrangente, como a gente costuma dizer, quem é novo aqui, talvez seja a primeira vez que ouça isso, mas você vai ouvir muitas vezes que o pecado, para nós, é o mal que nós fazemos para a criação, para o outro e para mim. Isso pode ter pode soar como uma frase meio Nutella, assim, meio sem força, mas nossa, ela é muito poderosa. E ela exige uma responsabilidade tremenda. E eu até me preocupo às vezes, sabe? Com a nossa caminhada, com a nossa pegada progressista. Porque a gente caminha nesse caminho de liberdade, a gente entende a verdade, que a verdade nos liberta, a gente entende que a verdade nos liberta de um sistema canalha, cruel, mas a gente não vai pro para. A gente para antes do para. A gente não assume a consciência e a responsabilidade do que devemos fazer, de como devemos viver. A gente para na página 2. E a gente precisa avançar para esse para. A gente precisa da consciência. A gente precisa se questionar. Não é mais o medo, não é mais a culpa, não é mais o terror de cair no fogo do inferno, mas é a consciência e a preocupação de não viver na eternidade de um segundo que seja no inferno da sua própria consciência, por ter feito mal para o mundo lá fora, para a criação, por ter feito mal para outro e por ter feito mal a você mesmo. E isso é necessário demais. Eu vou falar uma frase muito crente: a gente não pode brincar de ser crente, a gente não pode brincar de ser cristão. E não brincar aqui para nós, tá rindo? Mas é sério, cara. A gente não pode brincar. E não brincar significa justamente assumir essa emancipação, essa responsabilidade, essa consciência. Para fechar, né? Eu ouvi, como eu falei no início, eu ouvi muito essa palavra, liberdade. Minha mãe veio falar comigo hoje cedo. Porra, a Zambelli fugiu, ela vai ficar livre. Você, advogado, me explica esse negócio aí, como se eu fosse, né, doutor de direito internacional, que pudesse explicar tudo para ela o que vai acontecer a partir de agora.
O outro lá começou, né, ontem, né, um debate sobre liberdade de expressão, até onde pode ir, o que não pode ir. E, cara, a gente podia falar sobre esse termo, né, essa tal liberdade, de várias maneiras. A gente podia usar argumentos, bases filosóficas, políticas, jurídicas. Deixa eu. Ih, o Rafa colocou um negócio, eu não consegui ler. Mas alguém vai ler e vai. A gente podia falar sobre tudo isso, sabe? A liberdade desse jeito. Mas eu senti no coração de falar da liberdade assim, nessa perspectiva, em Jesus, que é ser livre em Jesus. Ser livre em Jesus é isso. Ser livre em Jesus é você poder sair tranquilo dessa reunião e amanhã para o seu trabalho, de cabeça tranquila, erguida, livre, leve, porque esse sistema não vai mais ter força sobre você. Mas, assim, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Já dizia o poeta. É importante a gente entender o que fazer com essa tal liberdade. É importante entender para o que estamos sendo libertos. Porque entendendo o que eu vou fazer com essa tal liberdade, eu influencio o mundo, a vida em sociedade. Tudo isso que a filosofia, o juridiquês, a política, a sociologia podem se debruçar para tentar explicar quando fala de liberdade, quando fala de verdade, se eu seguir a liberdade que esse mestre nos ensina, eu influencio a sociedade, eu influencio a vida. Eu tenho uma outra concepção, uma outra percepção de tudo. Eu tenho uma outra percepção, como eu disse, do que é pecado e do como eu me relaciono com ele. A gente não vai estar mais falando aqui em comer camarão. Isso não é pecado. Mas você passar por um faminto, tendo você condições de ajudar aquele camarada e tratar ele como se fosse lixo, invisível, isso é pecado. Tem consciência, pô. Ah, você viver uma história, você recomeçar sua vida e uma outra pessoa também recomeçar sua vida. Você tem direito, todo mundo tem. Você recomeçar sua vida de forma digna. Como que isso pode ser pecado em Jesus? Não é. Agora, você viver uma relação de abuso, onde duas pessoas estão presas numa relação de abuso, muitas vezes de violência, aprisionadas por uma corrente de religiosidade que diz, vocês não podem, isso aqui não pode terminar, ora para isso aqui melhorar. Isso é pecado.
Alguém que fala para duas pessoas, para uma mulher que está sofrendo, que ela não pode sair daquilo, esse cara é um pecador. Esse cara está pecando pela falta de consciência de si, do outro, do mal que ele está fazendo. O pior, ele tem consciência, aí que lascou tudo. Aí é brabo. Vê como fica plástico, como cresce, como abre. A gente pode ir para qualquer lugar. Qualquer lugar, no mais polêmico possível. A gente pode falar, por exemplo, de aborto. É pecado? Não é pecado? Tá certo? Tá errado? Não vou entrar nesse debate. Mas o que eu posso te dizer com toda certeza, se um cara se elege, sobe lá num palanque, lá no Senado, no Planalto, onde quer que seja, e começa a bostejar, defendendo a ideia de que uma menina, 10, 11, 12 anos, vítima de estupro, que essa menina ela é obrigada, além de conviver com os traumas, com a dor, ela ainda tem que ser obrigada pelo Estado a levar uma gestação até o fim, porque essa é a vontade de Deus. Meu irmão, esse cara é um pecador. E ele tem consciência do mal que ele está fazendo. Olha como tudo abre, como tudo muda, cara. A gente precisa dessa consciência. A gente precisa entender para que nós estamos livres. Para que a gente leve adiante também e lhe ajude a outras pessoas se libertarem. Tantas pessoas presas ainda, tantas pessoas presas. Mas a gente pode lhe ajudar. Nós somos agentes do reino. Nós somos agentes libertadores também. E assim, para terminar, eu oro, eu peço a Deus por isso. Para que cada um de nós aqui essa noite sempre tenhamos a certeza, a nítida percepção do que é a verdade, de quem é a verdade. E nessa verdade, que nós todos aqui sejamos de fato livres desse sistema cruel, que abusa, que maltrata, que castiga, que fere, que mata. Esse sistema de trevas e de morte, que serve não a Deus, não a Deus. Não é o Espírito de Deus que move esse sistema. É um outro Pai. Que nós sejamos livres desse sistema. E que todos nós sejamos também tocados por teu Espírito, de modo que tenhamos a total compreensão do que fazer com essa tal liberdade, do porquê, do para que somos livres. Nós somos livres não mais para nos submetermos e não mais para andarmos com essa sombra que ora nos apoia, que ora nos castiga, nos abusa. Não. Nós somos libertos para a consciência de quem somos
a consciência do que fazemos, a consciência daquilo que representamos nesse mundo, a consciência dos nossos atos, a responsabilidade por cada um deles, a emancipação que me faz não ser mais uma criança inocente nas mãos de pessoas vis, cruéis, que abusam, que manipulam, mas que eu tenha maturidade para desenvolver o meu próprio pensamento e caminho em Cristo. Que Ele nos dê essa certeza do que nós fomos, de que nós fomos libertos para a consciência. Libertos para a consciência. Aquilo que a gente faz de mal para o mundo, aquilo que a gente faz de mal para o outro, mas aquilo que a gente faz de mal para nós. Eu peço, Senhor, que essa noite, se alguém pensa sobre isso, se alguém pensa em algum mal que faz a si, que ele seja livre disso, em nome de Jesus. Amém.